Sabe, já pararam para pensar no que acontece quando uma sociedade, assim, inteira perde o rumo? Bom, o livro bíblico de Juízes nos dá uma resposta bem brutal e honesta. Hoje, a gente vai olhar para essa história antiga não só como um registro do passado, mas como um espelho. Um espelho que reflete umas verdades bem desconfortáveis sobre a natureza humana e sobre nós mesmos. Prestem muita atenção nesta frase. Ela é, de verdade, o coração de tudo. Ela se repete, sabe, como um refrão sombrio ao longo do livro e funciona como um diagnóstico de uma sociedade em colapso. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. É basicamente a receita para o caos, e a gente vai ver exatamente como isso se desenrola. Para a gente conseguir entender essa espiral descendente, vamos seguir um roteiro aqui com 6 pontos-chave. Vamos começar com um ciclo vicioso que prendeu o povo, depois dar uma olhada nos seus heróis, que eram bem perfeitos, e ver como tudo isso, no final, aponta para uma esperança meio inesperada. Vamos lá. Então, tudo começa depois da morte de um grande líder, Josué. Sem ele, Israel não comete só um erro. Não. O povo cai numa armadilha. Um ciclo que se repete, e se repete, e se repete. E esse padrão revela uma verdade bem cômoda sobre a tendência do coração humano quando ele é deixado por conta própria. Olha só a estrutura desse ciclo, que se repete por gerações. É quase matemático. O povo se afasta de Deus, o que leva direto para a opressão pelos inimigos. Aí, lá no fundo do poço, eles se arrependem e pedem ajuda. E num ato de misericórdia, Deus envia um libertador. Tem paz, mas é uma paz frágil, que dura só até a memória se apagar e o ciclo, recomeçar. É muito fácil julgar esse patrão antigo, né? Mas ele meio que nos força a olhar para dentro. Quais são os ciclos repetitivos em nossas próprias vidas? O livro de Juízes serve como um alerta de que, sem uma vigilância constante, todos nós temos a tendência de voltar para os mesmos erros. Agora, se a gente espera encontrar heróis perfeitos em Juízes, pode esquecer. Os libertadores que Deus escolhe, Gideão, Jefté, Sansão, são um verdadeiro desfile de personalidades impulsivas, inseguras, moralmente ambíguas. E esse é exatamente o ponto. A história não é sobre a força deles, mas sobre um Deus que consegue realizar seus planos através de gente quebrada. Vamos pegar a Sansão como exemplo, que talvez seja o caso mais extremo dessa contradição. De um lado, um chamado divino, separado para um propósito sagrado. Do outro, um homem completamente governado pelos seus desejos, pela sua raiva. E o mais chocante, Deus ainda assim o usa para cumprir seu plano. É uma demonstração poderosa de que a soberania divina não depende de forma alguma da nossa perfeição. A história desses juízes imperfeitos nos confronta diretamente. A pergunta que fica não é: será que eu sou bom o suficiente, mas sim: será que estou disposto a ser usado, mesmo com todas as minhas falhas? A ênfase muda, né? Sai da nossa capacidade e vai para a graça de Deus que age justamente na nossa fraqueza. E aqui a gente volta para aquela frase assustadora do começo. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Essa sessão vai explorar o resultado prático disso. O que acontece quando a bússola moral de uma nação inteira se quebra? Juízes nos mostra e olha, o retrato não é nada bonito. Essa ideia de fazer o que é certo aos próprios olhos é, na essência, o relativismo moral. E o livro de Juízes é tipo um estudo de caso brutal das suas consequências. Quando não existe uma verdade externa para nos ancorar, o resultado inevitável é a decadência social, a violência, a injustiça. É como se o tecido da sociedade se rasgasse. A anarquia de Israel nos força a fazer essa mesma pergunta. Quem ou o que é a autoridade final na minha vida? São os meus sentimentos, minhas opiniões, ou um padrão de verdade que existe fora de mim? Como a gente vê em Juízes, a resposta para essa pergunta define o destino. Talvez a maior tragédia em Juízes não seja nem uma batalha perdida, mas uma geração inteira perdida. O livro detalha uma falha catastrófica em passar o bastão da fé, sabe, em ensinar quem era Deus e o que ele tinha feito. Essa frase é devastadora. Uma geração inteira cresceu num vácuo espiritual. E o resultado direto foi o caos, idolatria, confusão moral, sofrimento. Isso mostra que a fé não é algo que se herda automaticamente. Ela precisa ser transmitida com intenção. Senão, a ponte entre as gerações se quebra. Essa falha nos leva a pensar sobre o nosso próprio legado. Porque não se trata só do que a gente ensina com palavras, mas do caminho que a gente demonstra com as nossas vidas. O que estamos, de fato, passando para a próxima geração. E no meio desse caos humano todo, um personagem permanece constante. O livro de Juízes não é só um espelho da nossa falha. É também uma janela para a paciência de Deus. E o que ele revela sobre o caráter divino é, no mínimo, surpreendente.
Da mesma forma que existia um ciclo de pecado humano, existia um ciclo de graça divina. Vez após vez, Deus ouvia, perdoava e libertava. Mas é importante entender uma coisa: essa paciência não era uma licença para pecar, era um convite constante ao arrependimento, uma demonstração de que a sua graça continuava ali, firme, mesmo diante da nossa infidelidade. A paciência de Deus nos coloca diante de uma escolha. Estamos usando a graça dele como uma desculpa para continuar nos mesmos erros, ou estamos permitindo que ela seja o combustível que nos transforma? A resposta para isso define tudo. Se a gente espera um final feliz, Juízes dá um soco no estômago. O livro não termina com uma grande vitória. Ele mergulha no abismo, com algumas das histórias mais perturbadoras de toda a Bíblia. Ele nos mostra o que acontece quando a sociedade atinge o fundo do poço de verdade. Mas essa escuridão profunda tem um propósito. Não está lá só para chocar. Ela demonstra o resultado final de uma sociedade sem um rei de verdade, sem Deus. A falência total dos líderes humanos, os juízes, cria um vácuo. E esse vácuo cria um anseio profundo por um tipo diferente de rei. Um rei justo, perfeito, algo que eles jamais poderiam ser. A escuridão, de propósito, prepara o terreno para a luz. E aqui que o livro de Juízes aponta para algo além de si mesmo. O caos e a falha humana criam a necessidade de um rei eterno, aquele que finalmente governaria com a justiça, a verdade e a graça que tanto faltavam. Para a teologia cristã, esse papel é cumprido em Jesus Cristo. No fim das contas, Juízes é muito mais do que um registro de fracassos. É um argumento brilhante e doloroso. Ao mostrar a profundidade da nossa quebra, ele demonstra a nossa necessidade desesperada por um Redentor, um Rei segundo o coração de Deus. E assim, o desafio daquelas páginas antigas ecoa até hoje. A pergunta fundamental de Juízes, quem está no trono, ainda exige uma resposta. Quem ou o que realmente governam nossas vidas? A resposta continua sendo tão crucial hoje quanto era naqueles dias. E essa foi a nossa análise sobre como o livro de Juízes funciona como um espelho para o coração. Obrigado por mergulhar neste tema conosco.